Olá, a paz seja contigo. O meu nome é José Falcão e eu vim aqui fazer um convite especial a você que é evangélico, a você que é cristão, a você que é católico, que é espírita, e enfim, a todos aqueles que de alguma forma usam a Bíblia como orientação religiosa, a fazermos juntos uma breve e profunda reflexão sobre a questão das ofertas dos irmãos Caim e Abel e definirmos de uma vez por todas o porquê que Deus rejeitou a oferta de Caim, mas recebeu de bom grado a oferta de Abel, mesmo esta sendo um animal sacrificado. Por causa disso, Caim, ciumado, matou Abel, seu irmão mais novo. Mas o que precisamos entender agora é o porquê que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Será que Deus tinha prazer em ver os animais sendo sacrificados a ponto de condicionar a salvação do homem ao derramamento de sangue? Ou seja, ou o homem derramava o sangue de um animal e oferecia a Deus em sacrifício, ou não teria os seus pecados perdoados. Este, sem dúvida, é um assunto muito polêmico e, além de ser um grande mistério, e que precisa de um bom esclarecimento, ok? No livro de Hebreus 9:22 e capítulo 13:11, dizem assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem o derramamento de sangue não há remissão. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelos sumos sacerdotes para o santuário, são queimados fora do arraial. Mas por que Deus só poderia perdoar os pecados dos homens se primeiro ele matasse um animal e oferecesse a ele sacrifício? Por que será que o caminho da salvação teria que deixar um rastro de sangue, desde o primeiro registro de um sacrifício realizado por Abel até ao Calvário, onde o próprio Filho de Deus teria sido também sacrificado? Pois é exatamente isso que nós vamos esclarecer a seguir. Por isso eu peço a sua valiosa atenção e que assista o vídeo até o final para que você tenha um pleno conhecimento, um pleno entendimento sobre este assunto. Em Gênesis 4, 1-5 e versículo 8 diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão, e teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante, e falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Pois bem, para você entender melhor este assunto, eu recomendo que você assista o primeiro vídeo que eu fiz a respeito do fruto proibido, que vou deixar aqui abaixo na descrição. Muito embora eu preciso falar um pouco do fruto proibido e também vou revelar aqui o que é de fato o fruto proibido para que você possa entender perfeitamente este assunto, ok? Por incrível que pareça, Deus só recebeu a oferta de Abel porque ela estava intimamente ligada ao fruto proibido, ao homem, ou seja, ao pecado original, enquanto que a oferta de Caim não tinha essa mesma ligação. Continue assistindo o vídeo, que você vai entender bem melhor lá na frente. No vídeo anterior, eu afirmo com base bíblica que o fruto proibido ao homem era, na verdade, a carne dos animais. E para ser mais preciso, na verdade, foi um cordeiro que Eva, depois de ser tentada pelo inimigo, teria matado aquele animal. E sendo instruída pelo mesmo tentador, ela preparou a sua carne, comeu e deu também ao seu esposo Adão. E ele comeu daquele fruto sem se preocupar com as recomendações anteriores que o Eterno tinha lhe dado, e de que ele não deveria comer nada mais além daquilo que lhe fora recomendado. Vamos ver o que Deus recomendou para o homem? Gênesis 1:29 diz assim: e disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e a toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Portanto, esse foi o cardápio apresentado por Deus
para Adão e Eva. E nele não consta nenhum indicativo de que eles poderiam ou deveriam comer a carne de nenhum animal. Até porque, por um motivo muito simples, pois antes de comer a carne de um animal é preciso matá-lo primeiro. Porém, a lei da causa e efeito diz que quem mata também morre, pois quem com espada fere, com espada será ferido. Por isso, a recomendação divina dizendo para ele: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Concluímos então que Deus estava se referindo ali ao reino animal, como se ele fosse uma árvore simbólica e não a uma árvore literal. Mas todos os detalhes sobre este assunto você poderá ver no primeiro vídeo que fiz e também em um livro que escrevi cujo título é O Enigma do Fruto Proibido. Isto é só para você começar a entender o porquê que Deus não poderia de forma alguma receber a oferta de Caim. Porém, ele era obrigado, por uma questão de juízo e justiça, a receber a oferta de Abel. Vou revelar a seguir o porquê que essas coisas teriam que ser assim. Então vamos admitir, mesmo que hipoteticamente, se você assim preferir, que foi a morte de um cordeiro que deu origem ao pecado do homem. Até porque é somente admitindo essa possibilidade que podemos entender de uma forma lógica e racional a prática dos rituais de sacrifícios e o porquê que sem eles Deus não poderia perdoar os pecados dos homens. Então vamos lá. Logo após a confirmação do pecado do homem, Deus se afastou dele, rompendo assim a comunhão que havia entre ambos. Foi aí que Adão percebeu a gravidade da sua transgressão e sentiu no coração a necessidade e o dever de se encontrar mais uma vez com Deus para lhe pedir perdão, coisa que ele não tinha feito desde o dia em que pecou. Pois bem, raciocine agora comigo. Para se pedir perdão a qualquer pessoa, é necessário que esse perdão seja obrigatoriamente acompanhado pelo motivo pelo qual você está pedindo perdão, correto? Então vamos dar aqui um exemplo. Vamos supor que você recebeu na sua casa um amigo seu. E esse amigo, numa distração sua, ele subtraiu um frasco de perfume sem o seu consentimento. Porém, poucos dias depois, esse amigo se arrependeu e sentiu a necessidade de vir até você para lhe pedir perdão. Então ele tem por obrigação de levar até você o motivo exato pelo qual ele está pedindo perdão. Ou seja, ele tem que apresentar a você o objeto do furto, o perfume que ele pegou. E aí, mediante a sua confissão e a apresentação do produto subtraído, você poderá perdoá-lo. Então, esse amigo iria dizer para você mais ou menos assim: olha, você me perdoe, no momento de fraqueza da minha parte, eu cometi esse pecado, peguei esse perfume seu sem a sua autorização, mas eu estou profundamente arrependido e envergonhado. Então, diante de tudo isso, eu venho aqui confessar a minha culpa e lhe pedir perdão. Diante de uma confissão dessa, praticamente você é obrigado a perdoar esse seu amigo, ok? Porém, se seu amigo, ao invés de levar o perfume que ele pegou, levasse para você um pote de gel, por exemplo, e te pedisse perdão da mesma forma, certamente você não poderia perdoá-lo, até porque você já sabia que ele pegou, não foi o gel, ele pegou o perfume, então você não poderia perdoá-lo por uma questão de juízo e de justiça. Então você não poderia perdoar porque esse seu amigo, ele estaria sendo falso com você, além de estar sendo mentiroso, porque ele estaria mentindo e não estaria arrependido de uma forma plena, ele estaria sendo falso, então logo você não poderia perdoá-lo. Consegue entender agora por que Deus não poderia perdoar o homem sem ele derramar o sangue do animal? Pois foi provavelmente o que aconteceu com Adão quando ele foi pedir perdão a Deus. Os rituais de sacrifícios tinham duas finalidades principais. A primeira apontava para Adão, indicando e revelando qual teria sido o seu pecado. A segunda apontava para Jesus, indicando e revelando
tudo aquilo que ele poderia sofrer para cumprir a sua missão e resgatar o homem. 1 Pedro 1,19. Qualquer outra coisa que se fizesse em relação àqueles rituais de sacrifícios e que não tivesse essa mesma finalidade, seria de pronto rejeitada pelo Eterno. Foi o que aconteceu no caso da oferta de Caim. Ela não tinha nenhuma relação com essa finalidade. Enquanto que a oferta de Abel, ela representava fielmente uma reconstituição do crime que os seus pais, Adão e Eva, cometeram no princípio. E por isso, quando Adão foi pedir perdão para Deus, ele teria por obrigação de, além de confessar o seu mal feito, teria também que apresentar a Deus um animal sacrificado, como prova daquilo que ele fez. Isto era como se ele estivesse gerando prova contra si mesmo. Isso funcionava como um documento registrado em cartório contra o homem, até o dia em que o próprio Jesus também teria sido sacrificado em uma cruz. E desta forma, ele conseguiu anular, ele riscou, ele apagou tudo o que estava escrito nessa cédula e que era contrária a nós. Ou seja, o sangue dos animais sacrificados era exatamente esse documento o qual nos acusava diante de Deus, mas que Jesus, pelo seu próprio sacrifício, cravou na cruz essa acusação que pesava contra nós. Colossenses 2,14 diz assim, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Está dando para entender até agora? Dessa forma, Jesus pôs um fim definitivo na lei dos rituais de sacrifícios, a qual nos classificava como sendo inimigos de Deus. Romanos 5,10. É por isso que a Bíblia fala que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10,4. Mas crê da seguinte forma: crê que os rituais de sacrifício, aquele cerimonial todo, foi substituído simplesmente pelo único sacrifício de Jesus. Portanto, quando o homem sacrificava um animal, ele estava simplesmente assumindo a sua culpa diante de Deus. Porém, Jesus tomou essa culpa para si e foi sacrificado no lugar dos animais. E assim ele livrou o homem da culpa de ter matado um animal no princípio da sua história e nos apresentou diante de Deus sem culpa alguma. Colossenses 1,22. Você pode conferir lá. Então esta, meus irmãos, foi, na verdade, a grande graça recebida gratuitamente que o homem recebeu. Este foi o favor imerecido que o homem ganhou, que lhe foi proporcionado por Jesus no momento do seu próprio sacrifício. Mas que, estranhamente, o homem não entendeu até hoje corretamente essa questão da graça. Muito se fala da graça, mas sem um entendimento profundo sobre essa questão. A lei dos sacrifícios representava sempre o pecado do homem e a sua queda, e serviam como lembrança do crime primário que o nosso pai Adão cometeu contra um inocente animal. Por isso, o sangue se tornou a única forma pela qual o homem poderia receber de Deus o perdão. O escritor da carta aos Hebreus fala claramente sobre este assunto. Nesse Hebreus 10:3 diz: nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Vou fazer um breve comentário sobre este versículo só para você refletir. Veja só, se Adão tivesse comido um fruto, se este fosse o pecado de Adão, ter comido um fruto literal, como muitos acreditam, então todos esses rituais de sacrifícios, toda essa festa que se faziam, se é que podemos chamar de festa, teriam que ser feita obrigatoriamente com frutos, que era para lembrar do fruto que Adão comeu. No entanto, esses rituais eram feitos à base de animais sacrificados e o seu sangue sendo exposto. E isto, meus irmãos, por si só, já identificava qual teria sido o pecado original do homem, correto? Então, isso já revela de uma forma muito clara o que o nosso pai Adão fez lá no Éden, né? Então, aqui podemos dizer que aqui está a chave do mistério,
E aqui está o mistério revelado. Acredite quem quiser. Por isso mesmo, aqueles rituais serviam como uma lembrança do pecado original do homem. Era como nos dias de hoje, quando alguém faz aniversário para se lembrar do dia do seu nascimento. Só que nesse caso, no caso dos sacrifícios, era o contrário, pois eles, na verdade, se lembravam, faziam uma comemoração do dia em que eles morreram, do dia da sua própria morte, pois foi como disse Deus: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Algumas coisas que eu falo aqui não estão escritas na Bíblia exatamente como falamos. Por causa disso, eu posso sofrer algumas críticas por parte daqueles que não entenderam o assunto ou por parte daqueles que se recusam a aceitar este assunto dessa maneira como estamos apresentando aqui. Na verdade, eu faço algumas conjecturações, sim, mas com embasamento bíblico, seguindo uma linha de raciocínio lógica, dois acontecimentos relatados pela Bíblia, a qual nos dá fortes indícios de que essas coisas eram assim. Por isso eu estarei disposto a responder alguns questionamentos e a tirar dúvidas, se este for o caso. Porém, não responderei a críticas, até porque nesse mundo só não é criticado quem não nasceu ainda, quem não existe, porque até Jesus Cristo, até hoje, ele é criticado por muitas pessoas. Vou dar aqui um exemplo de conjecturação. No caso da oferta de Abel e Caim, podemos entender tranquilamente que ele recebeu de seu pai Adão todas as instruções devidas para que pudesse executar corretamente aquele sacrifício e oferecer a Deus, até porque não era de qualquer maneira que poderia se fazer isso. E também Caim deve ter recebido as mesmas instruções, porém preferiu seguir o que ele imaginava que seria o correto, talvez oferecendo para Deus frutos, legumes e vegetais, coisas estas que não continham o sangue para lhe acusar de coisa alguma na presença de Deus. E sendo assim, Caim estaria se passando por um homem perfeito, sem pecado. Que maravilha, né? Porém, meus irmãos, a sua esperteza não deu certo, pois a sua oferta foi reprovada por Deus exatamente pelo fato de nela não haver o sangue que denunciava o pecado do homem. Assim como fez o sangue de Abel, quando Caim, seu irmão, o matou. Em Gênesis 4:10, diz que a voz do sangue de Abel clamou ao Senhor desde a terra, denunciando assim o seu algoz assassino. E assim Caim foi denunciado pelo sangue de Abel. Agora veja que coincidência curiosa. A punição por assassinato sempre acompanhada por uma maldição, não só para o assassino, mas também a natureza, a terra, sofria com essa atitude do homem. Pois tanto no caso da morte de um animal provocada por Eva e Adão, como no caso do assassinato de Abel provocada por Caim, a punição dos dois foi praticamente a mesma. Em Gênesis 3:17, 18, Deus disse para Adão: maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E para Caim ele diz: agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Gênesis 4, 11 e 12. Na carta aos Romanos 8, 22, Paulo diz que toda a criação geme com dores de parto até agora. É impressionante, meus irmãos, como as peças se encaixam perfeitamente entre o Velho e o Novo Testamento a partir do momento que nós entendemos este assunto desta maneira, porque só assim podemos fazer essa ligação perfeita entre o Cordeiro que foi morto por Eva e Adão e Jesus Cristo. Em hebraico é Yehoshua HaMashiach, pois agora sabemos o porquê que Jesus precisava ser imolado da maneira como foi. E assim também podemos entender agora o porquê que a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, em Apocalipse 13:8. E João também o reconheceu como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Agora aqui precisamos entender que pecado foi esse.
ok? Então o pecado que Jesus tirou do mundo foi exatamente no momento do seu sacrifício, da sua morte, que ele tirou o pecado que o homem cometia quando fazia esses rituais de sacrifícios, como lembrança do pecado original de Adão. Isso era pecado, mas que era necessário que se fizesse. Então, este foi o pecado que Jesus tirou do mundo, ok? Pois ele representava exatamente aquele cordeiro que fora morto por Eva e Adão. E assim, consequentemente, os demais animais que também foram mortos nos rituais de sacrifício, que representando o pecado do homem. Só pode ser por isso que a Bíblia faz essa comparação dele com um cordeiro, pois caso contrário, isso não faria nenhum sentido lógico. Portanto, meus irmãos, não havia nenhuma outra maneira pela qual Deus poderia perdoar os pecados dos homens, a não ser por meio do sangue derramado de um animal. E por fim, o sangue do próprio Jesus. Isto porque o sangue dos animais era a única testemunha de acusação do homem diante de Deus, testificando assim a crueldade do homem contra um animal. E isto colocava o homem na posição de um inimigo de Deus. Romanos 5,10. Em contrapartida, veja agora que vem o checkmate. Em contrapartida, o sangue de Jesus se tornou a única testemunha de defesa do homem na presença de Deus. É por isso que lá em 1 João 2,1 diz que ele é o nosso advogado, né? E dessa forma, o homem foi liberto da obrigatoriedade de derramar o sangue dos animais em rituais de sacrifícios, e assim ele ficou livre das acusações que o sangue lhe fazia, ok? Foi assim, nessa jogada de mestre, que Deus substituiu o sangue dos animais que condenava o homem diante de Deus pelo sangue de Yehoshua HaMashiach, né? Que absolve o homem na presença de Deus. E assim, o homem pôde, mais uma vez, ganhar o direito de voltar a ser amigo de Deus novamente. Pois o ato de sacrificar o animal era como que se Deus quisesse esfregar na cara do homem o crime que ele cometeu desde o princípio da sua história contra um animal. E isto servia para lembrá-lo do que tinha feito no princípio. Abel entendeu tudo isso e reconheceu que era um herdeiro do pecado e com humildade sacrificou o seu animal. Por isso, Deus aceitou a sua oferta e o perdoou. Enquanto que Caim não teve essa mesma humildade e se recusou de sacrificar o animal e por isso a sua oferta teria sido rejeitada. Ok? Portanto, se você não entendeu assim essa questão, então eu lhe pergunto, qual seria a outra razão para justificar o aval de Deus aos rituais de sacrifícios, iniciando pela aceitação da oferta de Abel? Será que Deus tinha prazer em ver os animais sendo mortos em sacrifícios? A Bíblia diz que não, pois em Hebreus 10,6 diz que holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Na verdade, meus irmãos, foi a morte daquele inocente cordeiro provocada por Eva e Adão no princípio que obrigou o Eterno a aceitar aqueles rituais de sacrifícios, pois não lhe restava outra alternativa para que pudesse perdoar os pecados do homem, a não ser pelo sangue derramado de um animal, o qual apontava simbolicamente para o sacrifício do próprio homem na pessoa de Jesus Cristo, Yehoshua HaMashiach. Por isso que Paulo, em Romanos 6,6, Paulo diz que o nosso velho homem foi com ele crucificado. E em Gálatas 2,20, Paulo declara, já estou crucificado com Cristo. Ele poderia dizer também assim tranquilamente, nós já estamos crucificados juntamente com Cristo. Então podemos entender também os sacrifícios dos animais como uma carta de cobrança para uma pessoa que está com o nome sujo na praça, sem condição de saldar a sua dívida, pois somente uma pessoa estaria habilitada a pagar com o seu próprio sangue
pois esta dívida era uma dívida de sangue, e por isso só poderia ser paga com sangue, e Jesus pagou essa dívida. Pois bem, se você entende que tudo o que foi registrado na Bíblia a respeito dos rituais de sacrifícios é apenas uma história inventada pelo homem, então aqui está a história contada da maneira correta. Por outro lado, se você acredita que essa história contada dessa forma ressuscitou uma verdade que estava oculta, então aqui está a verdade revelada. Só mais um detalhe para você refletir. No Éden, Deus ofereceu toda a espécie de frutos, legumes e vegetais que era o suficiente para manter o homem equilibrado e com uma saúde perfeita. Mas ele acrescentou mais um item, a carne. No deserto, Deus proporcionou ao homem o maná dos céus, mas ele continuou querendo carne e se deu muito mal. Leia Números 11, 31 a 34 e Salmo 78, versículos 18, 36 e 37 e tire as suas conclusões. Eu espero ter ajudado. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E agora eu peço que, por favor, compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos, com todos os seus conhecidos e peça-lhes as suas opiniões sobre este assunto, ok? Boa sorte e fique na paz.